Eu sei e eu também considero, faço as minhas considerações, que vocês são até inteligentes, né? Vocês têm uma exegética muito interessante devido ao estudo de vocês. Mas basta vocês se perguntarem, né? Eu vi alguns vídeos de vocês, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu gostaria muito de poder falar alguma coisa do meu conhecimento acerca desse acontecimento com Eva, né? Desse acontecimento todo, né? Fazer uma exegética nesse assunto, né? Então busquei a orar a Deus e a falar com Deus. Por quê? Eu não estou aqui para julgar vocês, não. Eu não estou aqui para condenar nem para julgar vocês. Mas faço uma pergunta para vocês. A questão que diz, né, vocês no estudo de vocês, que Eva foi estuprada por aquele animal, né? Aquele animal, aquela serpente que antes não era rastejante. A gente sabe que ela não era um réptil rastejante de forma alguma. Ela era uma alimária caminhante, né? Ela caminhava, né? Ela tinha pés. Isso é correto. Considero, faço as minhas considerações. Vocês estão corretos em fazer a exegética nesse sentido e chegou a essa síntese de que a serpente ela não rastejava. A serpente ela não rastejava. Correto. Agora, que Eva teve relações sexuais com a serpente, isso aí não dá para considerar. Por quê? Antes que os animais fossem criados, Deus criou primeiro as ervas da terra. Deus criou as árvores. Deus criou as árvores frutíferas. Você pode abrir lá em Gênesis 1:9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, olha só, a próxima criação, depois que apareceu a porção seca, olha a próxima criação de Deus, o que foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí mais na frente Deus criou os animais, né? Pode ver aqui que no verso 19... Não, no verso 20 disse: Deus produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, tá vendo? E voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tá vendo? Então vejam só... que Deus ele criou primeiro as árvores frutíferas. Então dizer que essa serpente, esse fruto que Eva comeu, que Eva saboreou, levando assim para seu esposo, que ali é o sexo que Eva havia praticado com a serpente, e daquela prática originou Caim, ô irmão, não faça isso não. Interpreta corretamente, faça uma exegética correta, para que não venham ser blasfemado o Evangelho de Cristo. Porque se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa, vai ser tirado a parte da glória de Deus. Pode até perder a salvação por causa disso. Por isso que houve tantas heresias aí, fundador da Testemunha de Jeová, né? Falou que Jesus não morreu crucificado, né? Sendo que os estudos, todos os estudos comprovaram isso, né? Então, eu quero dizer para vocês
Tome muito cuidado. Em Gênesis 2:8, está dizendo assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Está vendo? Então, tudo Deus criou ali. No momento que Ele criou as árvores, essas árvores frutíferas, estava também a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida. No verso 15, 2 e 15 de Gênesis, diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Viram, irmão? Então nós temos que tomar cuidado com a nossa interpretação, saber fazer uma exegética corretamente, igual está aqui dizendo. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isso, né, o verso 13 e 14, aqui, ó, capítulo 3, verso 14. Porquanto fizesse isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, aqui ela recebeu a maldição, ela passou a ser um animal rastejante. Isso, corretamente, da forma... Muitas coisas que vocês falaram é correto. A junção das igrejas com o mundo, isso eu concordo corretamente. 99% das igrejas evangélicas não são de Deus. Por que que não é? Porque estão realmente aliançadas com o mundo, né? A semente da mulher, muitos dizem espiritualmente falando, porque aqui quando Deus falou, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos espiritualmente analisam que esta semente da mulher é a semente da igreja, é o evangelho. E que a semente da serpente simboliza o pecado, né, que originou, aí o diabo veio implantar o pecado. Até Jesus citou realmente algo parecido, quando foi plantado aquela vinha lá, aquele trigo, né, tal. E aí, quando chegaram, verificaram que nasceram abrolhos, né? Nasceram o joio junto, estava cheio. Senhor, mas não plantamos o trigo, apenas o trigo? Então o Senhor disse: não, um inimigo é que fez isso. Essa quantidade de joio aí, o inimigo que plantou. Mas deixa crescer junto, porque no tempo da ceifa será separado o trigo no celeiro, guardado, e o joio será atado em molhos e lançado no fogo, né? E lançado no fogo para ser queimado, né? No fogo que queima para todo sempre. Então veja só, com que respaldo, né? Com que exegética vocês usaram para achar que esse fruto que Eva comeu simboliza o órgão sexual masculino que estava naquela serpente? Analisa bem, para pensar. Para pensar, porque a árvore existia dando fruto, só que era proibido comer aquela árvore. E essa árvore era árvore. A alimária foi criada depois, a serpente foi criada depois que já existiam as árvores, que já existiam a árvore da vida, que já existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa serpente foi criada depois. Os animais vieram depois que Deus havia criado a terra, colocado, né, criado todas as ervas e todas as árvores frutíferas. Então daí depois, após criar todas as árvores frutíferas, todas as ervas da terra, todo verde, aí que Deus veio criar os animais, os répteis, as aves que voam, né, as baleias no mar. Então essa exegética que vocês fizeram sobre esse contexto aqui não está correto,
de achar que a serpente teve uma relação sexual com a mulher, né? Então, por favor, tentam corrigir isso, né? De repente, Deus está abrindo os vossos olhos para que vocês não venham se aprofundar nesse engodo, né? Porque achar que Eva, teve alguns de vocês que disseram que Eva foi estuprada por aquela serpente. Nossa, é um absurdo muito grande, viu? Um absurdo muito grande. A serpente veio enganar, o diabo entrou nela, Satanás entrou na serpente, usou aquela serpente para enganar Eva, né? Dizendo que ela não morrerá, mas se ela comer, ela ia se tornar como Deus. Tá entendendo? Gênesis 2,16 aqui, 2,16, olha só. Tomou o seu Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o seu Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás, coma tudo. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E a serpente disse à mulher, aqui no 3 e 4. No 3 e 3, né? Deixa eu ver. No 3 e 2. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, pegou o fruto lá, né? E comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela, comeu junto do fruto da árvore, meu irmão. Então está tendo uma contradição na exegética. A interpretação, a hermenêutica foi feita errado. E Deus pode cobrar isso lá na frente. Deus pode cobrar, entendeu? Deus pode cobrar, né? É muito arranjo, sabe? Muita engodo, sabe? O pessoal pega a tese, monta uma antítese, que é uma antitese, a antítese, e forma uma síntese totalmente contraditória. Isso não cabe para o verdadeiro evangelho, esse tipo de coisa. Isso aí é colocar esses grandes homens de Deus lá abaixo. É colocar o fundador Daniel Berg Gunaving lá embaixo, né? Muitos homens de Deus, profeta missionário Davi Miranda, muitos outros homens de Deus aí da época, que jamais eles aceitariam uma revelação dessa, um entendimento, uma exegética dessa. Tá entendendo? Então, irmão, pense bem aí. De repente Deus está abrindo os seus olhos, pastores. Vocês têm um entendimento. Muitas coisas que vocês falaram eu aprovei, né? Muitas coisas que vocês disseram eu aprovei. As mulheres não andar na vaidade, concordo absolutamente. Eu sou contra as mulheres andar na vaidade. Deus não aceita a vaidade, né? Livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, condena, né, esses enfeites. Mulheres que passam horas e horas se enfeitando, né? 1 Coríntios 11, 14 também, essa doutrina é antiga. A questão da mulher não poder cortar o cabelo, de o homem não andar cabeludo, isso é óbvio que existe mesmo, né? Pastores hoje indo para o campo torcer para time, eu concordo que é errado, vocês disseram também, eu estou de acordo. Agora, quando chega nessa parte aí de dizer que Eva teve uma relação sexual com a serpente, porque vocês entenderam que essa árvore que estava, essa árvore do bem e do mal que estava lá, que estava no meio do jardim, que essa árvore era o órgão sexual, aí é um absurdo muito grande entender dessa forma, tá? Que Deus abençoe. De repente o chamado de vocês é em igrejas onde tem a sã doutrina, e vocês estão aí sendo enganados. Pastores, vocês estão sendo enganados, trazendo argumentos, trazendo uma síntese textuária que não condiz com a verdadeira tese bíblica do Espírito Santo. Deus não deixa ninguém enganado se a pessoa
quiser sair do engano. Mas se você quiser continuar do engano, Deus te deixa ser enganado. Por isso tem que saber examinar a palavra, estudar, orar. Eu orei a Deus e pedi a Deus para mostrar. Porque como pode Eva ter tido relação sexual com essa serpente? De jeito nenhum, isso não fala. A serpente foi, pegou do fruto e deu para Eva. A Eva pegou daquele fruto e foi, comeu, levou também para seu marido, o qual comeu com ela. Né? Tá muito claro que os dois comeram juntos. Né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Comeu juntamente com ela do fruto que foi tirado da árvore, que a serpente enganou, o diabo enganou, não podia comer daquela árvore, porque essa árvore já existia antes que fossem formados os animais. Muito claro, faça a exegética desde o número 1 e vem vendo a criação como foi vindo. Primeiro, a primeira criação foi qual? Aqui, ó. Foi a luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, primeiro dia, primeira criação que Deus fez foi a luz. Então siga esse raciocínio para você entender que depois que criou as ervas e as árvores frutíferas, aí vieram a criação dos répteis, dos animais, das baleias. Então foi depois, foi sucessivamente, foi após a criação de todas as árvores frutíferas é que vieram a criação dos animais. Então não tem como essa alimária, né, essa serpente, ser uma árvore. De jeito nenhum. Tá entendendo? Que Deus abençoe. É apenas essa explicação aí para abrir os vossos olhos, porque provavelmente Deus tem um chamado. Né? Deus tem um chamado em vossas vidas e na vida de todos os seguidores aí do profeta Branham, para ir para um ministério aonde prega a verdadeira doutrina, que eu vejo que vocês são contra o mundanismo. Tiago 4:4, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Concordo com vocês. Primeira epístola do apóstolo São João 2, verso 15 também. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências. Mas os que guardam a palavra de Deus permanecem para sempre. Concordo com vocês plenamente. Agora, dizer que Eva foi estuprada pela serpente é um absurdo. Deus abençoe, que o Senhor, o Espírito Santo, possa iluminar o vosso entendimento.